Fala aí pessoas, eu sou o Cristiano e esse é o Vida Geek. E hoje eu vou trazer mais uma ajuda para você se organizar e só gastar o seu dinheiro com os principais jogos com lançamento nos 3 primeiros meses de 2020. Obviamente tem muita coisa sendo lançada e esses foram só os jogos que me chamaram a atenção. E como tem muita coisa boa, eu acabei excluindo da lista expansões e alguns remakes, como o Warcraft e o bundle do Bayonetta e do Vanquish, que normalmente valeriam uma atenção. Janeiro tem poucos destaques, fevereiro já tem alguma coisa a mais, mas nesse início de ano, quem promete mesmo é março. Mais uma vez eu quero saber qual é o jogo que você está esperando, principalmente se ele não está na lista. Deixa aí nos comentários. Lembrando para quem pretende comprar os novos consoles esse ano, já no lançamento, que os dois prometeram ser retrocompatíveis, então desde que você escolha a mesma plataforma em que você está hoje, você também pode jogar esses no seu próximo videogame. E vamos aos jogos. Já em janeiro, nós temos o Dragon Ball Z Kakaroto. Ele entrou na minha lista de jogos mais aguardados de 2020 e é o primeiro que chega com data de lançamento agora no dia 17 de janeiro. É o primeiro jogo da série desenvolvido pela CyberConnect 2, que é mais conhecida por desenvolver os jogos do Naruto. A pegada deve ser diferente, com um estilo mais RPG, obviamente sem deixar de lado as lutas. Dragon Ball Z sempre vende muito e é uma nova pegada que deve aumentar ainda mais a procura. Ele vem para PS4, Xbox One e PC. Também ainda em janeiro temos o Mega Man Zero e Zero ZX Legacy Collection. O pacote vai trazer os 4 Mega Man Zero e 2 Mega Man Zero ZX, que eram um dos jogos mais difíceis da franquia e foram lançados originalmente no Game Boy Advance. Esse port promete ter um filtro especial para deixar os jogos mais bonitos na atual geração, claro, um cenário casual que será opcional para quem quiser um jogo um pouco menos difícil, vai por mim, talvez você precise, e também, muito importante, um assistente de save point, que permitirá que você salve o jogo no meio da missão, para que você não precise voltar lá do início se você morrer. Mamão com açúcar. O bundle também vem com alguns brindes e vale a pena tanto para quem quer conhecer e depois poder se gabar de ter jogado, como para quem quer reviver as aventuras. Chega no dia 21 de janeiro e vem para PC, PS4 e Xbox One. E para finalizar janeiro temos Journey to the Savage Planet, um jogo de aventura da Typhoon Studios que foi recentemente comprada pela Google Stadia para desenvolver exclusivos para a plataforma. O jogador vai estar no papel de um empregado de uma agência espacial privada com a tarefa de chegar em um planeta desconhecido e lá catalogar fauna e flora para definir se o lugar tem potencial para abrigar a vida humana. O jogo promete usar humor e violência para entreter os jogadores. Chega no dia 28 de janeiro e vem para Xbox One, PS4 e PC. E se janeiro teve apenas um grande destaque, que foi o Dragon Ball, como é normal para essa época, em fevereiro as coisas vão começar a esquentar. Mais pra frente no mês nós temos o aguardado Dreams, outro exclusivo do PS4, o jogo da Media Molecule, criadora do Little Big Planet, foi mostrado pela primeira vez em 2015 e já está com acesso antecipado, mas o lançamento oficial deve liberar alguns outros recursos. Ele é mais uma plataforma para criação de jogos do que um jogo em si. Nele você vai poder criar e explorar a criação dos outros jogadores. Lança oficialmente dia 14 de fevereiro e só para PS4. Mas vamos ver se vai ter vida longa no PS5, porque isso aí promete. Por fim, em fevereiro temos One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Se você conhece o mangá, você deve estar se perguntando agora como é que vai funcionar um jogo de luta em que o personagem principal é um herói indestrutível e que define qualquer luta com um soco só. E sim, o Saitama é um personagem jogável e, a meu ver, a solução é genial. Para cada luta, você escolhe 3 personagens. Se um deles for o Saitama, o jogo aciona uma mecânica exclusiva desse jogo, que é o Herói Está Chegando. Nela você só pode jogar com 2 personagens, enquanto o Saitama está chegando. Obviamente, se você não for derrotado nesse período de tempo, o One Punch Man chega e acaba com tudo com um soco. Também há uma versão dos sonhos dele, em que ele veste pijamas e luta como qualquer personagem normal. Isso, misturado com o carisma do personagem,
deve agradar os fãs do gênero de luta e principalmente os fãs da série. O jogo vem para PS4, Xbox One e PC no dia 28 de fevereiro. E fevereiro ficou para trás e vamos para o mês em que temos o maior número de destaques, março. Já no dia 3 de março temos o super aguardado remake de Final Fantasy VII. A volta do jogo também aparece na nossa lista de jogos mais aguardados do ano. É uma das maiores e mais amadas aventuras da franquia, lançada em 1997 para o PS1, apesar de inicialmente ter sido pensado para o Super Nintendo. É mais um lançamento que demorou a acontecer, com o primeiro anúncio tendo sido feito lá em 2014, mas isso não deve esfriar as expectativas dos fãs e a Square promete fazer a espera valer a pena, entregando não só a versão com gráficos e mecânica atualizados, mas adicionando ainda mais conteúdo à história do Cloud e da Avalanche contra a Shinra. Como eu disse, o jogo será lançado no dia 3 de março de 2020 e é exclusivo do PS4. E mais um jogo da nossa lista dos mais aguardados também chega em março, Ori and the Will of the Wisps. É uma sequência do grande sucesso de 2015, Ori and the Blind Forest, e se destaca pela beleza, com vários prêmios na parte artística. É uma plataforma 2D no melhor estilo Metroidvania e é exclusivo do Xbox e do Windows e chega no dia 11 de março de 2020. E logo depois temos mais uma sequência, Nioh 2. No estilo Soulsborne, ele é passado no Japão e o jogador controla um samurai que é meio humano, meio sobrenatural. O primeiro título da franquia agradou bastante o público e a crítica, e se você é fã do estilo, essa pode ser uma boa pedida para o início do ano. Já se você nunca jogou um Dark Souls ou um Bloodborne, por exemplo, talvez seja melhor você pesquisar um pouco mais antes de comprar. O jogo é mais um exclusivo do PS4 e chega no dia 13 de março. E agora talvez o jogo mais aguardado da Nintendo para esse início de ano, Animal Crossing New Horizons. Também é um jogo de uma franquia com uma legião de fãs, que colocaram esse título entre os mais buscados para os jogos de 2020, tanto que por muito pouco ele não entrou na lista dos mais aguardados. É o primeiro título feito especialmente para o Nintendo Switch e deve chegar no dia 20 de março. E no mesmo dia temos chegando também talvez o extremo oposto desse jogo, Doom Eternal. Se você não conhece Doom, tá na hora de parar esse vídeo aqui e ir procurar um pouquinho mais sobre a história dos videogames. Essa nova edição promete ser ainda melhor, trazendo de volta todos aqueles elementos clássicos, além de novas armas, novas habilidades e uma trilha sonora insana. O jogo, como eu disse, sai no dia 20 de março e vem para PS4, Xbox One e Switch. Sim, Switch. E acredite em mim, o jogo anterior ficou muito bom no console da Nintendo. E eram esses os principais jogos saindo nesse início de ano, mas também cabe uma menção honrosa aqui para Monster Hunter World Iceborne, que vem para PC e já foi lançado nos consoles, Warcraft 3 Reforged, que é um remake do Warcraft 3 clássico, nada a ver com World of Warcraft, o bundle do Bayonetta e do Vanquish para PS4 e Xbox One, dois jogaços que valem a pena se você não conhece, Marvel's Iron Man VR em fevereiro e Half-Life Alyx também para VR em março. E é isso aí, pessoas. Para receber mais vídeos como esse e ficar sempre o cara mais bem informado do universo inteiro dos seus amigos e trolls da internet, não se esqueça de se inscrever e, para fazer uma caridade, passe o conhecimento para frente compartilhando esse vídeo. Até a próxima, fiquem com Deus e falou!